Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar continuidade à palavra nesta noite, falando sobre liberdade. Começaria perguntando a todos vocês e também a mim, como nós temos lidado com a nossa liberdade. Esse tema é um tema bastante controverso, tanto na filosofia como também na religião. Até que ponto o homem é livre para agir? Até que ponto ele consegue ser senhor da sua liberdade? Até que ponto isso resulta no governo da sua vida com relação à sua liberdade? Até que ponto o homem é submetido por alguma influência externa? E se nós tivemos ao longo da história várias pessoas que nos falaram sobre a liberdade, quer seja ele no contexto de filosofia ou de religião, homens sábios que falaram da liberdade, todos eles falaram até determinado ponto, com o seu ponto de vista e com as imperfeições que ainda fizeram ou trouxeram as suas próprias características. E com isso conseguiu apenas abarcar parte das verdades divinas. Mas nós temos um exemplo que já havia se alçado aos planos da verdade ou das verdades divinas, aos planos da plena comunhão com Deus, e, portanto, poderia nos falar com mais propriedade sobre o tema. E é para este exemplo, para esta pessoa, que nós vamos nos voltar o nosso ser, voltar os nossos olhos para entender um pouco mais do que seja a liberdade. O que o Cristo nos fala sobre a liberdade? Muitos falaram, muitos filósofos falaram, muitas pessoas religiosas falaram, muitas pessoas intelectuais falaram sobre a liberdade, mas e o Cristo? O que o Cristo falou sobre a liberdade? Para ele, o que é ser livre? Como alcançamos a liberdade plena? Então, nesta noite, com esta palavra, será Cristo o nosso norteador. Será Ele a nossa bússola para nos guiar e nos fazer entender o que é a liberdade. Mas para nós começarmos a entender e aprofundar um pouco mais a mensagem de Jesus sobre este tema, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, ou nós propomos fazer uma viagem no tempo. E vamos voltar ao tempo em que se aguardava a vinda do Messias. Vamos voltar lá em Israel há 2000 anos atrás. Qual era o grande anseio daquele povo? O que eles tanto aguardavam? O Messias. E por quê? Qual era a promessa? A promessa de que o Messias viria libertá-los, trazer a liberdade com ele. Assim como outrora foram libertados do Egito por Moisés, o povo de Israel aguardava como nunca a sua libertação, na época de então, de quem? Do jugo de Roma. Roma, que havia conquistado praticamente todo o mundo, conhecido como todo o mundo, né? Mas conhecido como o mundo ocidental, o mundo europeu e ali também a Ásia Menor. Então, o grande anseio de Israel era pelo Messias. O Messias que traria consigo a liberdade e devolveria a Israel a sua verdadeira posição, a posição digna perante as demais nações. Como povo escolhido, ainda uma visão muito ufanista do Messias. Mas, nesta época, existia basicamente duas visões de quem seria o Messias e de como ele seria e de como ele faria. Os estudiosos de Israel se dividiam em duas versões a respeito do Messias.
uma delas, que talvez a mais aguardada e a mais divulgada, era do Messias Rei. O Messias davídico, aquele que seria da linhagem de Davi e que viria empunhando a espada à custa da violência e da força, vencer Roma e recolocar Israel no domínio de todas as nações. Então esta era a visão mais aguardada, a de um Messias que viria para lutar, a de um Messias que viria para conquistar a liberdade a fio da espada, à custa de sangue e lágrimas. Um libertador, de certa forma, violento. Um rei. Mas existia também uma versão mais simples do Messias, ou uma visão não tão bem vista do Messias, que era do Messias servo, ou a do Messias sofredor, que está no livro de Isaías, capítulo 52 a 53, quando nós temos lá o quarto cântico do servo, em que fala e descreve. Depois vocês leiam esse texto e vejam o quanto ele é belo e profundo. Porque ele fala tudo aquilo que o Messias passaria, de todas as dificuldades que ele enfrentaria e de como ele se manteria fiel, apesar de todas as suas dificuldades. E de que pela sua postura ele nos mostraria qual o caminho para a verdadeira liberdade. Esta postura, então, do Messias que não vinha para conquistar uma liberdade à custa de armas, mas uma liberdade à custa de exemplo, à custa de sacrifícios e sacrifício pessoal. Naturalmente que esta visão não era tão bem quista, pelo povo, acostumados que estavam todos nós que vivíamos naquela época, às conquistas puramente materiais, às conquistas pela força. Ninguém queria abrir mão de si mesmo para servir. Mas esta era uma das ideias, então, do Messias servo. Então, chega Jesus, chega ali aquele Galileu, que começa uma vida singela, uma vida simples na Galileia, que mesmo entre os judeus ele era desprezado, e ele começa a fazer o seu trabalho, e com 30 anos, inicia a sua tarefa pública, ou seja, inicia o seu ministério. E então Jesus começa a exercer todo aquele seu fascínio perante as multidões. Fascínio que arrastavam multidões onde quer que ele passasse. Começam as curas do Mestre. Começam os milagres do Mestre. Então tudo isso começa a despertar os boatos. Será ele? Será finalmente ele? Mesmo porque antes dele havia vindo um homem chamado João Batista, que dizia: eu vim preparar os caminhos do Senhor. E dizia: o Cristo vem aí. Então começa a crescer os boatos de que Jesus talvez seja o Messias esperado. E isso naturalmente começa a incomodar o poder vigente, tanto o poder religioso quanto o poder político. Roma começa a ficar preocupada e também todo o Sinédrio. Quem é esse homem simples que está adquirindo tanto poder? E até mesmo os apóstolos começaram a entender ou começaram a acreditar que Jesus era de fato o Messias. Mas eles acreditavam que ele seria outro Messias, o Messias poderoso. Porque vocês imaginem, o que é conviver com um homem que diante dos seus olhos refaz as partes do corpo de alguém leproso? Um homem que perdeu parte do seu corpo através da lepra e alguém vem e refaz, reconstitui essas partes diante dos seus olhos. Um homem que era coxo de nascença, que nunca andou e você vê diante dos seus olhos este homem se levantar e andar. Ou seja, um homem que era capaz de reconstruir até estruturas internas de um indivíduo. Um homem que multiplicava pães, um homem que caminhava sobre água.
O que eles pensavam? Somos invencíveis. Se a gente ficar com esse homem, ninguém vence a gente, ninguém é capaz de nos vencer. Então, esta era a ideia que os apóstolos estavam cultivando, até bem próximo da última viagem de Jesus. Quando Jesus chega em Jerusalém, que ele é recebido por aquela enorme multidão, os discípulos todos animados, está chegando o momento. Ele vai tomar o poder, ele vai distribuir, né, os cargos entre nós e nós vamos reinar. Tanto é que neste caminho os irmãos Tiago e João chegam para Jesus e diz: Jesus, a gente queria falar algo com você. Quando o Senhor assumiu o reino, tem como o Senhor dar um cargo assim à direita, tipo o seu braço direito para mim e o braço esquerdo para o meu irmão? Tem como arrumar um lugarzinho assim para a gente quando o Senhor chegar lá no topo? Claro, e os outros ficaram furiosos, né, com ele, porque eles estavam tentando já ali um privilegismo, né? Então, esta era a visão que eles tinham. Este Messias, este Cristo que estava com eles ali há 33 anos, né, ou há 3 anos e meio, seria o que iria libertar Israel, mas com a força. Usando aquela multidão que ele arrastava, ninguém poderia o vencer na visão deles. Agora, vocês podem imaginar a decepção deles quando aquele homem, com todas aquelas capacidades que ele tinha, é preso injustamente e simplesmente não faz nada. Aquele homem que curou a tantos, aquele homem que salvou a tantos, quando ele é preso injustamente, ele não faz nada por si mesmo. Ficaram tão surpresos que Pedro até falou: já que ele não faz, então eu faço por ele. E desembaiou a espada e arrancou ali a orelha do soldado. E Jesus então segue para a casa de Caifás, onde é interrogado, onde é torturado e depois crucificado. Então a gente pode imaginar o que se passava na cabeça dos discípulos naquele momento. Na cabeça de Pedro deveria passar o seguinte: poxa, mas eu convivi com ele 3 anos com ele, será que era o homem errado? Será que a gente errou? Será que não era ele que a gente seguiu ele 3 anos? Será que nós erramos? Então, mais do que medo, talvez eles estivessem também perplexos. Porque para eles foi totalmente inesperado aquilo tudo que aconteceu. Mas Jesus, conhecendo muito bem os seus discípulos, começa então, mesmo em todo aquele processo doloroso da crucificação, começa a dar algumas pistas para eles. Como a responder a eles: sou eu mesmo. Vocês não erraram. Sou eu mesmo. Quando ele dá essas pistas, nós temos algumas interessantes, como, por exemplo, quando Jesus ele já está crucificado, ele já está quase deixando o corpo físico, ele diz uma frase que é muito mal compreendida e até mesmo causa espanto em muitas pessoas, que é a lei. Quando Jesus ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, em hebraico quer dizer Deus meu, por que me abandonastes? Muitas pessoas se perguntam: será que Jesus ele teve medo ali? Teria Jesus fraquejado naquele momento? Temos que entender que Jesus, acima de tudo, ele é um espírito. Um espírito que já não estava mais sujeito a todas as situações humanas que nós passamos, como a medo ou a esse tipo de emoção. Ele por ser esse espírito, ele já não estava mais sujeito à influência da matéria, do físico, da carne, mas ele já tinha todo o domínio por completo, porque ele é o Espírito infalível, mesmo durante toda a sua encarnação. Portanto, o Cristo não temeu. Mas por que ele falou essa frase então? É uma das pistas.
E os estudiosos dizem que ele não falou essa frase, mas ele citou essa frase. Porque não foi ele quem a pronunciou a primeira vez. E se ele citou, automaticamente ele queria remeter a algum texto, alguma passagem em que essa frase se encontraria. E qual é esse texto? Salmos 22, versículo 1. Deus meu, por que me abandonaste? Então, Jesus ali ele está citando o Salmo 22. E que salmo é este? O Salmo 22 era um dos mais conhecidos salmos, chamado Salmos Messiânico. E por quê? Porque falava do Messias. E que Messias? O Messias servo. O Messias sofredor. O Messias estilo Isaías. Para a gente ter uma ideia, é nesse salmo que está dito que suas roupas seriam partidas e que se tirariam sorte sobre as suas roupas. Então esses salmos falam da história do Messias que suportou todas as dificuldades, mas manteve-se fiel e venceu. Mas não com a vitória para o mundo, mas com a vitória para Deus. Então o Salmo 22 falava do Messias. Então Jesus está respondendo para eles. Vocês lembram? Vocês estão aí se perguntando que Messias que eu sou? Pois é, vão ver lá no Salmos 22. Este é o Messias. Eu não vim conquistar a liberdade à custa de armas. Eu vim conquistar a liberdade através do exemplo. Eu vim mostrar para cada um de vocês como vocês podem conquistar a sua própria liberdade. Então Jesus veio não para trazer a liberdade de fora para dentro, mas de conquistar a liberdade de dentro para fora. Então ele estava ali respondendo aos discípulos: confie, sou eu mesmo. E aí então ele se fortalece e aí o processo do cristianismo continua adiante. Então nós falamos toda essa introdução apenas para perceber, para começar a entender que tipo de liberdade nós estamos falando. Porque existiram muitos que propuseram essa liberdade forçada pelo sangue e pela espada. Mas todos estes passaram. Essa liberdade ela é efêmera. Essa liberdade ela é ilusória. Porque a verdadeira liberdade é aquela que se conquista de dentro para fora. E foi isso que Jesus ele veio nos ensinar. Vamos ver então o texto que ele fala a respeito desta liberdade. Esse primeiro texto que nós vamos usar aqui é o texto de um diálogo que Jesus ele teve com os fariseus. Está lá no capítulo 8 de João. Jesus está conversando com eles sobre este tema e num dado momento ele diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí os fariseus respondem: mas nós somos da descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que nós seremos livres? Nós já somos livres. Por que você está falando que nós seremos livres? Nós já somos livres. Será? Aí Jesus responde: todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas, se o Filho do Homem vos libertar, então sereis verdadeiramente livres. Vamos ver alguns pontos interessantes aqui. O interessante é que Jesus diz a verdade e não as verdades. E o que significa esta verdade? Que verdade seria esta? Que traz para nós a liberdade, cujo conhecimento dela nos traz a liberdade. Esta verdade nada mais é do que Cristo dado a nós como forma de evangelho. Único, eterno e imutável, assim como o próprio Criador. E é pelo conhecimento deste evangelho que nós vamos alcançando aos poucos a liberdade.
a liberdade espiritual, pelo conhecimento da verdade. Isso é importante porque isso traz muitas reflexões para nós, ainda hoje, no nosso momento atual. Em um mundo onde se vive um profundo relativismo moral. O que é isso? É que o homem não acredita existir fora dele uma verdade, não acredita existir fora dele ou acima dele leis morais que regem o universo, e que o homem acredita que bem e mal, certo e errado são apenas construções sociais. Cristo está falando que existe uma verdade que transcende o homem, e que o conhecimento desta verdade é a chave para a liberdade. Porque o Evangelho, ele foi feito para nos limitar ou para fazer com que nós alcancemos a plenitude? Ele foi feito para nos constranger, para nos subjugar ou para nos trazer a verdadeira liberdade? Obedecer os evangelhos, obedecer a Cristo, é ser escravo ou é ser livre? Eis aí um grande e importante questionamento. O que nós aprendemos é que os evangelhos, ou o próprio Cristo, através dos evangelhos, foi estabelecido para a plenitude da felicidade do homem. E para que ele consiga viver coletivamente de maneira harmônica. Para que as nossas ações gerem o bem e tragam o bem para nós e para todos aqueles que convivem conosco. Esta é a principal orientação do Evangelho. E aí nós vamos entender que os conceitos de bem e mal, ou os conceitos de moral, estão todos apoiados sobre esta lei, que é o Evangelho, Cristo dado a nós, em forma de amor. Porque o que é o conceito de moral? É a regra do bem proceder. E isso é levar o homem a proceder bem quando ele tudo faz pelo bem de todos. Então, agir moralmente é agir pelo bem de todos. É agir em conformidade com o que é divino, com aquilo que Cristo é, com este amor que não se mede. Então, por essa perspectiva, por esta ótica, existe sim um padrão moral no universo. Por mais que as pessoas que não creem queiram negar, existe. E tanto é assim que nós sentimos quando nós, de certa forma, nos afastamos desse padrão. Porque estas verdades, elas, ao mesmo tempo que estão fora de nós, elas também estão dentro de nós. E muitas das coisas que são aprovadas no meio social, que são aprovadas pela sociedade, e nós fazemos, nós sentimos que não deveríamos ter feito. Porque existem muitas coisas que aos olhos da sociedade sequer são faltas. É o lícito, né? Mas aos olhos da lei divina, aos olhos de Deus, são faltas gravíssimas. São totalmente ilícitos para nós que temos a boa consciência em Cristo. Por exemplo, um homem que ilude uma companheira e fica com ela, e de repente ela engravida e ele a abandona e vai embora. Perante a sociedade não tem nenhuma consequência, ou poderá não ter nenhuma consequência. Mas existe uma lei moral dentro dele e o leva à consciência de que ele sabe que não procedeu bem. Mesmo que a sociedade, por sua vez, aprove a sua ação. Então, é disto que Jesus está falando. Olha, por mais que você queira negar, existe uma verdade acima de você, que transcende você. E é esta verdade que é a chave para a liberdade
e também para a felicidade. Então, o que nós temos aqui como definição de bem e mal? Bem é proceder de acordo ou conforme esta verdade. Proceder mal ou usar da liberdade como libertinagem é se opor a esta consciência, a esta lei divina, a este amor proposto por Deus para nós. Este amor que nos leva à obediência. Obediência a Cristo, que é a verdade que soa forte na nossa consciência. Então, quando nos opomos a isto gera infelicidade. Afastar-se desse procedimento gera infelicidade. Isso é bastante interessante porque a palavra pecado, que ao longo dos séculos foram transformadas em muitos significados, no fundo, lá nos conceitos originais, significa o quê? Desvio do alvo. A palavra hebraica rata, o ratá, significa desvio do alvo. Sendo assim, estar em pecado é desviar do alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho uma orientação a seguir. Aí eu desvio do alvo. O que é isso? Estar em pecado. Isto vai trazer consequências, infelicidade para mim e para aqueles que convivem comigo. Então, queridos, este é o primeiro ponto que nós queremos trabalhar. Existem muitos outros que nós vamos tocar daqui por diante. Pensei até que fosse dar tempo, estender um pouco mais para falarmos de outros pontos, né? Mas vamos ficar com esse hoje e vamos tentar trabalhar ele para que possamos ganhar um pouco mais dentro dessa perspectiva do que seria essa verdade que nos leva à liberdade. Porque o que nós vemos hoje é que cada ser humano quer definir para si o que é bem e o que é mal. Cada um se julga na condição de definir o que é certo e o que é errado. E depois acaba que se julgando, dizendo, sou livre, eu faço o que quero. E continua no rata. E continua na consequência. E continua infeliz, como nós vimos anteriormente, e continua com misérias no coração. Por quê? Porque não é ele quem define, mas é alguém que já está nele, gravado na sua consciência, o Espírito de Deus. Então, quando o homem ele opta em seguir um caminho que não está na sua consciência, ele vai de encontro à sua própria natureza, espírito, e com isso ele traz muita desarmonia para si e acaba também tornando essa desarmonia no seu viver coletivo. Então este é o primeiro ponto que nós queremos trabalhar, a importância de que existe uma verdade, uma lei superior que está acima de nós e que também está em nós, na nossa consciência. Que bem e mal não são relativos. O que é relativo? O nosso conhecimento acerca do bem e do mal. A nossa capacidade de discernir entre eles. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Então a diferença está no nosso grau de responsabilidade, em saber discernir e lidar com essas duas bases. O homem que tem uma vida mais crescida, que tem uma consciência mais desenvolvida e ele age mal, ele é mais culpado do que aquele que não tem uma vida tão desenvolvida, uma consciência tão alargada e não tem tanta instrução a respeito do bem e do mal ou da vida e da morte. Então é por isso que as consequências para ele podem ser mais danosas do que aquele que não tinha tanta consciência a respeito da situação. Por isso, o Senhor está nos trazendo à consciência tudo aquilo que é necessário para que nós possamos, de fato, nos deparar com a verdade e que essa verdade possa ser libertadora para as nossas vidas.
Por isso que Jesus diz, à medida que nós conhecemos a verdade, que nós ampliamos esta verdade, mais nós vamos poder escolher o caminho do bem. E por isso mais nós vamos poder escolher o caminho da libertação. Essa progressão, essa evolução. Então que o Senhor possa assim trazer muita luz, né? muita revelação, muita graça sobre as nossas vidas com esta palavra, que nós possamos assim, durante toda essa semana, fazer dela o nosso alimento, para que possamos estar fortalecidos na verdade e livres para viver este evangelho que resulta em Cristo. Graça e paz a todos.